Olá pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi fazer esta videoaula que é especificamente sobre o fechamento daquelas paróquias ou áreas missionárias que possuem uma única comunidade ou elas têm várias comunidades, porém elas não utilizam o fundo paroquial, né? Toda a prestação de conta muitas vezes é feita na comunidade matriz e nas outras comunidades, sem ter aquela visão de fundo paroquial, que tanto nós falamos no CISARC, né? Tenho percebido que muitas delas não têm fechado a prestação de conta por completa porque não entendeu como fechar esse fundo paroquial, que mesmo é, usando comunidade única ou só as comunidades, é preciso fechar esse fundo paroquial, que não foi possível tirá-lo do sistema. Então, esse fechamento eu vou fazer o passo a passo dele desde o início ao final, tá bom? Vou entrar com o usuário e a senha, no caso o usuário de coordenador de dízimo, que o fechamento começa pelo coordenador do dízimo, né? Vou em dízimo, integração com prestação de conta, né? Pode ter integrado a prestação de conta, eu já posso finalizar o processo de conferência, desde que eu tenha, claro, lançado todos os dízimos do mês. Após lançar todos os dízimos em integrar, eu venho em finalizar o processo de conferência. Eu, coordenador do dízimo, finalizo o processo de conferência e após eu finalizar o processo de conferência, que é o primeiro passo do fechamento, né, o tesoureiro, tá, o usuário do tesoureiro, nesse caso eu tenho todos os acessos com esse usuário porque ele tem todas as funções atribuídas ao mesmo. Como tesoureiro eu vou em prestação de contas, lançamentos. Nas comunidades únicas, quando elas fazem o repasse dos 10% do dízimo para a cúria, o que acontece, pessoal? Esse repasse ele vai lá para o fundo paroquial, né? Então vejam que aqui eu fiz o lançamento, contribuição, recolhimento, dízimo para a cúria. Vocês vão ver quando a gente entrar nesse fundo paroquial que vai estar lá. Falando em fundo paroquial, em comunidades únicas, né? O que de fato é o fundo paroquial, né? Deixa eu tentar explicar para vocês um pouco. Vejam bem, eu tenho nessa visão paroquial, eu tenho comunidades, vejam, 3 comunidades, e tenho o fundo paroquial, que é o que é o organismo onde as comunidades fazem os repasses, né? Ou seja, o repasse para a paróquia ou para a área missionária ele entra no fundo paroquial, e esse fundo paroquial ele também tem receitas e despesas, assim como as comunidades. E o que tem acontecido muitas vezes, né? Essas comunidades que são únicas, pessoal, né? Comunidades únicas que só tem uma comunidade, elas estão fazendo a prestação de conta, estão fechando e não estão fechando o fundo paroquial, que fica lá em aberto. Com isso, a prestação de conta da paróquia não fica completa, né? Para ficar completa tem que fechar o fundo paroquial. Ou seja, né, mesmo você utilizando apenas uma comunidade, é preciso fechar o fundo paroquial. E mesmo usando 3 comunidades e não usando a ideia de fundo paroquial, né, eu preciso também fechar esse fundo paroquial. Não tem como eliminá-lo do sistema, ok? Então vamos voltar para nosso fechamento da comunidade, né? Eu, como tesoureiro, vou realizar a conferência da prestação de contas. Após ter feito todos os lançamentos, claro, né? Após o coordenador diz ter feito a parte dele, que é o fechamento, que é o passo 1, eu vou para o passo 2, eu, tesoureiro, né? Que é finalizar o processo de conferência. Desculpa, é realizar a conferência PC. Veja os meus saldos, se estão ok, muito importante a questão do saldo, como sempre, né? Informo minha senha, clico em confirmar e pronto, o tesoureiro da comunidade fechou a prestação de conta. Após o tesoureiro da comunidade fechar a prestação de conta, ela é remetida para o coordenador administrativo da comunidade. Tem muitos que é o mesmo usuário. Por ser o mesmo usuário, né, a gente vai, quando é o mesmo usuário, vai em fechamento. Quando não, você tem que saber quem é o coordenador administrativo da comunidade e entrar no mês que é para fechar a prestação de conta e realizar fechamento da comunidade. Coordenador administrativo comunidade, pessoal. Ao clicar em fechamentos comunidade, o sistema vai me trazer para esta tela. Veja que bem aqui em comunidade, né, eu tenho o status da prestação de conta. Conferência ok, aguardando a aprovação do coordenador da comunidade.
Status da prestação de conta ok, aguardando status da prestação de conta ok, aguardando a aprovação, né, do administrativo da comunidade, onde você vai para aprovar e para aprovação da comunidade. Aqui ele vai trazer o resumo dos saldos, né? Lembrando que o administrativo ele tem que ter dado uma olhada nos relatórios para poder aprovar, né? Não é só ir lá e fazer a prestação de conta. Aqui embaixo ele mostra a tramitação. Veja que na linha amarela o sistema vai dizer aonde que está aguardando a aprovação. Você vem em dízimo, eu digo que estou aprovado, está rejeitado, no caso aprovo. Prestação de conta, aprovado ou rejeitado, aprovado. Justifica, aprovado sem ressalvas. Ou simplesmente sou aprovado, né, pessoal? Informo a senha e clico em salvar. Veja, quando eu clico em salvar, ele já vai, a linha amarela já vai para o próximo, né? Que é o, veja aqui nas organismos, é o administrativo paroquial. Como é o mesmo usuário, eu tenho a possibilidade de aprovar. Caso seja um usuário diferente, a administração paroquial tem que entrar com o administrativo paroquial, né, o usuário, e aprovar. Seguir esse mesmo passo, fechamento, né, fechamento de comunidades e ir para a aprovação da comunidade, que vai entrar nessa tela e aprovar. Vejam bem, pessoal, o que acontece. Aqui no responsável você vai ver quem é que está esperando a aprovação, tá? Eu aprovo como administrativo paroquial, né? Quer dizer que aprovo, vou informar a senha e pronto. Vejam que ao aprovar ele já remeteu para a função aqui, ó, em função para o pároco, né? Ou seja, a administração da comunidade, a administração paroquial, o tesoureiro e o coordenador do dízimo já aprovaram. Feito isso, ainda não foi fechado por completo a prestação de conta da paróquia, porque tem o fundo paroquial que precisa ser fechado. Como fechar o fundo paroquial? Você tem que trocar o organismo para fundo paroquial, né? Trocar organismo e período. Veja que nesta tela ele me apresenta um erro. Você pode vir aqui nesse ícone para a tela inicial para trocar o organismo e o período. E vem em trocar organismo e período, seleciona fundo paroquial. Lembrando que o fundo paroquial ele também tem que começar a aprovação desde o início. Que no fundo paroquial nós não temos o lançamento de dízimo, nós só temos lançamento de receitas e despesas. Receitas são os repasses das comunidades e as despesas da paróquia. Quando se tem movimento, quando não, o único movimento que vai ter lá vai ser o repasse do dízimo para a cúria. Quando você lança lá na comunidade repasse do dízimo para a cúria, ele entra neste fundo paroquial. Veja aqui, ó, fundo paroquial que tem R$100. De que é isso? Olha aqui, ó, embaixo, a listagem dos lançamentos, né? É o repasse do dízimo para a cúria que você fez, que precisa se dar da saída desse fundo paroquial para a arquidiocese. Mesmo a gente não utilizando o fundo paroquial, pessoal, olha, mesmo não utilizando e sendo comunidade única, né, é preciso que fazer o lançamento do repasse para a cúria. Ou seja, o dízimo para a cúria ele só sai da paróquia quando nós lançamos a saída dele em fundo paroquial. Quando eu lanço em comunidade ele vem para o fundo paroquial e aqui eu dou a saída para a cúria, né? Então, vejam que aquele repasse lá da comunidade entrou aqui, o repasse do dízimo. Eu tenho que confirmar, está em vermelho, né? Clica no editar para confirmar. Se foi repassado através de dinheiro, você seleciona a caixa. Caso tenha sido cheque, seleciona banco. Salva e volta para a tela anterior. Após você confirmar que o dízimo entrou aqui, você tem que, né, dar a saída desse valor. E a saída nós vamos ver a partir desse momento, que é a mesma forma como você dá a saída lá da comunidade, né, que é recolhimento. Aqui também no fundo paroquial você tem que fazer esse recolhimento. Veja que eu confirmei, ele ficou em verde. Se você não confirmar, o sistema não vai te deixar fechar. Então, para dar a saída, eu vou em novo lançamento. Se não tiver zerado, você simplesmente continua com o fechamento. Caso não esteja,
você tem que fazer o lançamento. Seleciona a data, vem no tipo de lançamento 06, contribuição recolhimento. No caso é dízimo para a cura, poderia ser coleta, né? O valor foi repassado em caixa e, de acordo com o que está lá, R$100. Aqui eu seleciono o mês, vou selecionar janeiro 2018. No seu caso, o mês que for a referência. O histórico, né? Janeiro. Salvar aí para a tela anterior. Após fazer isso, pessoal, nós já podemos agora aí fazer o que? Realizar a conferência da prestação de contas, seguir com o fechamento. E, como falei, aqui nós não temos o finalizar o processo de conferência do dízimo, porque no fundo paroquial nós temos só as entradas e as saídas, que não são dízimos. Vou em realizar a conferência da prestação de contas, informo a senha, confirmo, entro com o coordenador administrativo do fundo paroquial, que geralmente é o mesmo da paróquia ou da comunidade, né? Veja que aqui o dízimo não aplicável porque eu não tenho recebimento disso, somente dos repasses e das despesas. Vou ir para a aprovação da prestação de conta do fundo paroquial. Clico em aprovado, justifico aprovado, informo a senha. Veja que ele já vai pular para o próximo. Aprovo novamente. Aprovado. Informo a senha. E ele já remete a aprovação para o pároco, né? Está aparecendo aqui para mim aprovar como pároco porque esse usuário ele tem acesso a todas as funções. No seu caso, tem que entrar com o usuário do pároco. Com o usuário do pároco, você entra no sistema, né? No meu caso, eu vou só trocar o organismo, mas no caso de vocês, entrem com o usuário do pároco, vejam se está no mês correto, né? Vejam se está selecionado o organismo. Com o usuário do pároco, o organismo geralmente é a Arquidiocese de Manaus e o nome da paróquia, tá? Vejam que aqui ele aparece as funções, olha, que são atribuídas a este usuário, que o usuário tem neste organismo. Veja que uma delas aqui é pároco responsável. Então seleciona, informa a senha e vai fazer o fechamento das comunidades ou da comunidade e do fundo. Realizar a conferência das comunidades. Veja que aqui estão os dois. Como pároco eu tenho a visualização de todas as minhas comunidades e do fundo. Escolho qual que eu quero ir primeiro, né? Aqui não tem uma obrigatoriedade. Aprovo a prestação de conta, depois de ter olhado os relatórios. Justifico. Vejam, né? Justifiquei, ele já aprovou. Volta, clica aqui no voltar. Então percebam que está aprovado pelo pároco. Vou em comunidade. Aprovo também em comunidade, desde que eu já tenha olhado os relatórios, esteja de acordo com o que o sistema mostra de saldos, né, de lançamentos. Clique em aprovado. Desculpa, informo aprovado, justificativa. Confirma a senha e, né, vou clicar novamente no voltar, canto inferior esquerdo da tela, tá bom? Clico no voltar. Veja, quando eu clico no voltar, os dois estão aprovados pelo pároco. Esse foi o momento que eu aprovei a comunidade e o fundo paroquial. Mesmo se o fundo paroquial estiver zerado, mesmo se estiver sem envolvimento, preciso aprovar e fechar. O passo final, olha, status aguardando finalização do pré-fechamento feito pelo pároco. O status final é aqui, pessoal, olha, onde vocês com a senha do pároco informa e finaliza o processo de pré-conferência. Nesse momento, nós estamos remetendo a prestação de conta para a Arquidiocese de Manaus, tá bom? Desculpem aí, o vídeo ficou meio corrido porque eu não quis que demorasse muito para não ficar muito longo, falei um pouco rápido, mas é isso, esse é o processo final e todas as paróquias, mesmo sendo comunidade única, mesmo usando só as comunidades, não tendo o conceito de fundo paroquial, precisam fechar a prestação de conta até este último passo, tá bom? Obrigado a todos.